Olá pessoal, graça e paz. Hoje o nosso devocional vai ser no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estava o sacerdote do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, a sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tinha tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, não te esqueceres, para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante não era triste, já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então aqui a gente conhece a história, né, de Eucana e Ana, a mãe de Samuel, o profeta Samuel, que é um profeta muito conhecido na palavra do Senhor, um profeta que andou o tempo todo segundo o caminho do Senhor desde menino, né? Então, Ana era mulher de Eucana, mas Eucana naquela época tinha duas mulheres. E Eucana amava a Ana, tratava a Ana com respeito, amava a Ana, só que ele tinha outra mulher e essa outra mulher tinha filhos e essa outra mulher ficava ali cutucando a ferida de Ana, né? Ficava ali irritando Ana porque Ana não tinha filhos. E ela tinha filhos e filhas. E aquilo com certeza machucava muito Ana, né? Porque ela fala que ela chorava, fala que ela ficava sem comer quando iam subir para adorar o Senhor, porque era algo que era um desejo muito grande do coração dela e era algo que estava ferindo o coração dela. Mas Ana, ainda assim, foi muito sábia, porque a palavra do Senhor não fala que Ana revidava
o que Eucana fazia com ela. A palavra não fala que Ana fazia atrito dentro da casa dela por causa dela não ter filhos, ela não se colocava entre o marido dela e os filhos, porque a palavra não revela isso. A palavra revela que ela se entristecia e chorava, tanto que Eucana via que a mulher dele estava sofrendo, que estava triste, e ele tentava agradar ela. E ele falava assim, Ana, quando eles iam subir para adorar o Senhor, ele dava muito mais para ela do que para os filhos e a outra mulher, para que ela não se sentisse mal. Mas era algo que estava no coração dela. Ela tinha um desejo de ter filhos. Naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era humilhada. Os filhos eram uma marca de que Deus estava abençoando aquela mulher. Quanto mais filhos, quanto mais filhos a mulher tinha, mais honrada ela era. Principalmente se os filhos fossem homens, né? Então, por isso que Ana, quando ela começa a orar, ela ficou entristecida, ela pediu ao Senhor um filho homem. Porque o filho homem significava honra para dentro da casa, honrava a mulher, honrava o pai da criança, né? Então, quando tinham filhos homens, significava que teria continuidade à geração daquela família. O nome do homem era que dava continuidade às gerações, né? Então, por isso que Ana pediu ao Senhor um filho homem. Então, quando ela estava ali, ela triste, não queria comer, o Cana indagou, né? Por que você não come? Eu faço como se diz, eu tô tentando te agradar de todo jeito, mas só que tem coisas na vida da gente que não é... Ela não estava sendo ingrata com o esposo dela, mas há coisas que é só o Senhor que pode fazer por nós. E Ana entendeu uma coisa, Ana foi muito sábia porque ela subiu para adorar e ela se derramou diante do Senhor, tanto que ela fala que ela estava atribulada e que ela não tinha bebido nenhuma bebida forte, mas que ela tinha derramado a alma dela perante o Senhor. Ou seja, ela abriu o coração dela, ela foi sincera diante do Senhor, ela falou de tudo aquilo que machucava ela. Muitas vezes a gente esquece que Deus é o nosso Pai, Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir da gente, Ele quer ouvir a gente ser sincera, abrir o coração e falar, Senhor, isso está me machucando, isso está me ferindo, isso está me maltratando, isso está me deixando... eu estou me sentindo mal com essa situação. A gente às vezes ora e não é sincero com o Senhor na nossa oração, mas a gente tem que abrir o coração, mesmo que seja algo que seja mal, fala aquilo pro Senhor, Senhor, isso não tá legal em mim, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô me vendo desse jeito, eu tô angustiada, eu tô sentindo isso, me ajuda, se for um pecado, confessa, Senhor, eu pequei isso, eu fiz isso. É se relacionar com o Senhor e se derramar ao Senhor, é se abrir, tirar toda a sua máscara, tirar toda a capa que a gente às vezes se coloca diante de Deus, né? A gente quer esconder certas coisas de Deus, embora seja impossível, mas a gente, na nossa inocência de achar, deixa eu dar um jeitinho aqui, para parecer que não é o que para não parecer que eu tô mal. Mas Ana não, ela entendeu que ela teria que se relacionar com o Senhor. Ela teria que se derramar e falar, entregar tudo aquilo que estava ali no coração dela, ela tinha que entregar ao Senhor. Mamãe. E quando Eli viu a entrega dela, ela se derramando, então Eli, quando viu Ana ali mexendo a boca e não saía som, Eli não entendeu que ela estava se derramando diante do Senhor, porque era algo íntimo dela com o Senhor. E ele logo pensou, a mulher veio bêbada pro templo, pra casa de Deus, né? E só que não era isso que estava acontecendo. Ana estava tendo uma intimidade que ela esqueceu de tudo. Ela se entregou ao Senhor, se derramou de uma maneira que ela esqueceu onde que ela estava. Ela esqueceu que tinha gente do lado dela. Ela não estava se importando com mais nada. Era ela e o Senhor. E a gente aprende uma coisa com Ana, que a oração, às vezes a gente ouve assim, a oração é a chave da vitória. Na verdade, a oração, ela muda a gente. A oração não muda Deus, porque Deus é Deus, Deus não muda, né? Deus é imutável. O Senhor continua o mesmo, Ele permanece o mesmo, porque Ele é bom, fiel, justo. A gente ora, não é para que o Senhor
nos atenda e que Deus conheça as nossas questões, porque o Senhor já conhece as nossas questões. A gente ora para se relacionar com Deus e através da oração nós mudamos, algo dentro de nós que muda. A oração é algo que ela às vezes a gente fala assim, ora que o Senhor vai te entregar a vitória. Na verdade, o Senhor já tem a vitória preparada, ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Basta uma palavra do Senhor para que tudo se torne possível, né? Aquilo que é impossível pode vir a ser realidade. Mas a gente precisa de orar, a gente precisa se abrir para o Senhor, a gente precisa se relacionar, a gente precisa tirar as nossas máscaras, a gente precisa confessar o nosso pecado, a gente precisa confessar as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas deformidades, os nossos defeitos, né? Então a gente tem que se abrir. A gente tem que se entregar e ser verdadeiro e puro com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que um coração contrito e quebrantado, ele não rejeita. Então o Senhor, quando a gente se relaciona com o Senhor, quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, ele não rejeita quem vai buscá-lo. Deus não rejeita quem tem sede dele, quem quer se relacionar com o Senhor. E a maneira de se relacionar com o Senhor é orando e através da palavra, conhecendo a Deus através da palavra. A palavra do Senhor, ela nos dá aquilo que nós precisamos para alimentar a nossa fé e ir adiante. Só que tem que ser com muita oração. Muitas vezes a gente vai precisar de jejuar, de se relacionar. Então, como que a gente faz isso? A vida do cristão, ela é contínua, é um relacionamento contínuo de oração, jejum, busca, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então, a gente tem que estar ali sempre buscando ao Senhor. E Ana se entregou ao Senhor. Então, a oração essa oração especificamente foi um marco na vida de Ana. Por quê? Porque ali a palavra fala que ela se entregou. Ela derramou, ela entregou tudo. Ela falou assim, Senhor, toma, tudo que tem, de bom e de ruim, eu estou entregando nas suas mãos. O que é bom o Senhor recebe, o que é ruim o Senhor tira, limpa e faz a tua vontade. E, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, o meu filho, que eu tanto estou desejando, ele não vai ser para mim. Não vai ser para me honrar. Não vai ser para me beneficiar. Não vai ser para eu ficar mostrando para fulana que eu tenho um filho. Vai ser para agradecer ao Senhor e honrar o Senhor pelo bem que o Senhor me fez. Ana não quis ter um filho para poder mostrar para Eucana que ela também era capaz. Ana não quis ter um filho para dar uma resposta para a sociedade. Ana quis ter um filho para louvar ao Senhor, para poder glorificar o Senhor, porque ela já estava louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor, mesmo sem o filho. Mesmo ela se derramando ali a alma, ela falava que ela estava atribulada, né? Ela estava com o espírito atribulado. Mesmo assim, ela estava ali orando e adorando ao Senhor. Ela mesmo ela não tendo filhos, ela subia no monte para poder, ela subia no templo, né, para entregar a sua oferta de adoração ao Senhor. Então, mesmo Ana não tendo ali antes o filho, Ana já tinha um coração quebrantado, Ana já tinha aquilo que ela já tinha a disposição de entregar o que ela tinha para o Senhor. E foi isso que ela fez nessa oração. E o Senhor, através da vida de Eli, falou com ela, vai em paz, já que você não está embriagada, você está se derramando diante do Senhor. A sua causa é uma causa que dá para ver que está saindo lá do seu espírito, de tão forte que é o seu desejo, de tão, como fala, de tão, me foge até a palavra, de tanta vontade que você tem de adorar o Senhor com um filho, que seja feita a sua vontade. E a palavra fala que ela já se levantou dali diferente. A palavra fala que ela se levantou e já não tinha o semblante triste. Ela já comeu, já deu graças ao Senhor, ofertou, né? Ofertou, comeu e já não tinha mais o semblante triste. Por quê? Porque ela tirou todo aquele peso, toda aquela tristeza, toda aquela amargura, todas aquelas acusações das pessoas de falar, você não tem filho. Toda aquela guerra que Eucana, que a Penina queria fazer com ela lançou fora. Ela falou, não, isso não vai me abalar mais. Ela se levantou e adorou a Deus. Falou, Deus vai fazer. Não importa o que as pessoas em volta estão falando comigo. E Deus prontamente abençoou ela, porque
A palavra fala que eles adoraram ao Senhor e voltaram, e chegou na sua casa, Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, assim que voltaram para casa, Deus entregou a bênção para ela também, que quase que de imediato, né? Assim que ela chegou em casa, o marido dela e ela se relacionaram e ela engravidou. E mais para frente a gente sabe que ela deu à luz a Samuel, e ela escreve um cântico, né? Ela escreve, né? Ela fala um cântico lindo. Depois vocês leiam no capítulo 2, onde que ela adora o Senhor. E o Senhor, depois disso, ela entregou, ela ficou com Samuel até o Samuel desmamar. E depois que ele desmamou, ela levou ele, cumpriu a palavra dela ao Senhor. Ela cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. Porque também isso é muito importante, a gente ser fiel a Deus. Deus foi fiel e abriu a madre dela e deu ela um filho. E ela foi fiel e cumpriu a palavra que ela deu ao Senhor. Ela não voltou atrás na atitude dela. Ela não deixou que as emoções, a alegria de ter um filho dela fosse maior do que a obediência dela ao Senhor. Então, se ela voltou, se ela consagrou ao Senhor o menino, ela teria que entregar o menino. E ela entregou o menino e o Senhor deu ela muitos outros filhos. E eu acredito que para Ana era uma felicidade, era uma alegria, saber que o filho dela estava andando na presença de Deus, sendo usado por Deus. E a palavra fala que todo ano ela ia, né, levar presente para Samuel, quando ele estava ali aos cuidados de Eli, servindo servindo na casa do Senhor. Então eu acredito que Ana, ela olhava para Samuel e via a graça de Deus. Ela olhava para os outros filhos que ela tinha e via o favor de Deus. Então Ana foi uma mulher muito sábia, uma mulher muito inteligente com as suas emoções, que ela não deixou que as emoções dela afetassem o relacionamento dela com o esposo dela, embora a outra esposa do marido ficasse irritando ela, provocando ela. Mas ela teve o coração ali humilde, de esperar, de confiar no Senhor, de acreditar que o Senhor podia fazer tudo muito mais do que ela pediu, porque o Senhor deu ela muitos outros filhos, foi muito mais a oração dela que ela pediu: Senhor, lembra de mim, me dá um filho homem. E o Senhor deu muitos outros filhos para ela. Então eu acredito que através de uma oração, Ana conseguiu virar a chave, mudar, falou assim: não, daqui pra frente eu não vou me importar com as irritações que Penina faz comigo. Eu não vou me importar com aquilo, porque o Senhor me basta. E Ele vai fazer, se Ele quiser fazer, na hora que Ele quiser fazer. E foi isso, ela viveu, desfrutou tudo aquilo que o Senhor tinha para ela, porque ela confiou no Senhor, se derramou, se relacionou com Deus. Então, muitas vezes a gente, na vida da gente, a gente perde tempo ouvindo as provocações do inimigo, ouvindo as provocações que estão ali ó, do lado. A gente não tem que ouvir isso, a gente tem que fazer o quê? Se relacionar com a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Jesus, o Senhor. Por quê? Porque Ele é fonte de vida pra gente, Ele é o que a gente precisa pra tudo, pra qualquer coisa. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então a gente pode se relacionar com um Deus que faz todas as coisas por nós. Embora às vezes Ele não vai fazer aquilo que a gente queira, Ele é um pai presente, mesmo que para falar um não, Ele vai estar presente ali e vai falar com você e vai cuidar de você e vai estar com você, porque o Jesus prometeu que a gente nunca mais estaria só, que Ele estaria conosco até a consumação, e Ele nos deu o melhor, que é o Espírito Santo, que está conosco em todo o tempo. E é só a gente fechar os olhos. Às vezes a gente não precisa nem fechar os olhos, é só falar com o Senhor. Senhor, às vezes a gente tá na rua, eu tô na rua ali dirigindo ou fazendo alguma coisa, lavando um prato, e tô assim, ó, com a mente orando, agradecendo e louvando ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Hoje a gente não precisa de ir lá no profeta para poder consagrar, para poder... Não, hoje o Senhor, o Espírito, Jesus disse que o véu se rasgou, né? De alto a baixo, foi de Deus para nós. Então é Deus que deu acesso, Deus que fez, rasgou de alto a baixo, significa é Deus que agora vai se relacionar com você. Deus liberou o acesso direto entre nós. O único mediador que nós temos hoje é Cristo, é Jesus.
E essa palavra eu espero que tenha entrado no seu coração, que ela venha te fortalecer a buscar mais ao Senhor, a orar mais, a se relacionar com o Espírito Santo, a sempre estar ali pedindo auxílio do Senhor para todas as coisas. E espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço que se inscreva para ajudar. A gente fica pedindo para se inscrever, não é por nada pessoal, mas é para que a palavra seja levada para mais pessoas, para que o canal cresça, para que mais pessoas consigam receber essa palavra assim como você recebeu hoje. Curte, compartilha e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!